Oi gente, tudo bem? Eu vou fazer um arrume-se comigo hoje para ir numa festa da minha tia. Então bora lá. Gente, escolhi essa blusa que é da Empório Armen. Essa vai ser a blusa. Agora eu vou pegar o short. Short não, calça. Gente, escolhi essa calça que é de algodão. E então bora ir pro sapato. Aqui, gente, escolhi essa meia. Agora vamos pro sapato. Gente, escolhi esse sapato da Nike, a meia, né, que eu já mostrei. Então, bora calçar. Gente, me arrumei agora. E agora vamos ver meu look. Assim ficou meu look, gente. Comenta aí se achou bonito ou feio, tá bom? E falou!